Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do terceiro domingo do tempo da Quaresma. Os textos que nos são apresentados para a reflexão, com a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 8, depois de 13 a 15. O salmo responsorial é o Salmo 102. Como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 6, depois do versículo 10 e o versículo 12. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Tempo da Quaresma é tempo de libertação. A leitura nos revela Deus querendo libertar o seu povo e chama Moisés da sua vida cômoda com a sua família, com o seu sogro Jetro, que pastoreava o rebanho, mas Deus quer dar uma missão para Moisés. Moisés, ele adentra o deserto e se depara com uma sarça ardente. E na sarça, ele está diante de Deus. Porque ali Deus se revelará a Moisés. Não só se revelará, mas apresenta o seu projeto de libertação do povo escravo no Egito. Deus diz a Moisés que iria enviá-lo a Faraó. Diante da sua pequenez, da sua fraqueza, Moisés, ele fica meio preocupado e pergunta para Deus: o que eu direi para ele, para Faraó, quem tu és? E a resposta de Deus para Moisés é muito simples. Diga para ele que eu sou aquilo que sou. Essa resposta de Deus a Moisés, se apresentando como aquele que é importante para nós. Porque, na verdade, Deus é aquele que é. Será que nós somos aquilo que somos? Para sermos o que somos, precisamos viver o projeto inicial de Deus para nós, para toda a humanidade. Infelizmente, com a queda no pecado, nós nos tornamos escravos. Escravo não é aquilo que é. Escravo é alguém que não está vivendo a dignidade de que recebeu de Deus para viver. E aí está exatamente o desejo de Deus de libertar o povo da escravidão do Egito. E hoje, em uma dimensão espiritual, nos libertarmos da escravidão do pecado. E para isso nós temos que entender: Deus é amor.
Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é salvação. E aí está o nome de Deus. Eu sou aquele que sou. E nós não somos porque nós não somos amor, nós não somos bondade, nós não somos misericórdia, nós não somos caridosos. No momento que chegar para nós a libertação da escravidão, que vivemos no pecado, nós seremos o que de fato somos. Mas, para sermos o que somos, precisamos estar em Deus. Quando Moisés adentra a sarça ardente, ali ele começa a ser aquilo que ele é. E com esta graça que Deus lhe deu, ele pôde cumprir a sua missão, tirando o povo da escravidão do Egito e conduzindo pelo deserto. A segunda leitura fala exatamente desta realidade. Moisés não conduziu o povo pelo deserto pela sua própria capacidade, pela sua própria força, mas foi Deus que foi alimentando Moisés e o povo no deserto para que eles pudessem chegar à terra prometida. O tempo da quaresma que estamos vivendo, exatamente este tempo que Deus nos conduz pelo deserto para adentrarmos a terra prometida, que é o céu. E aí vai dizer na segunda leitura que Deus mandava uma nuvem para que o povo debaixo da nuvem pudessem serem livres do calor escaldante e do frio da noite. Deus enviou o alimento, o pão que o povo se alimentava e ganhava forças para poder atravessar o deserto cheio de perigos e o sol escaldante durante o dia e o frio intenso durante a noite. Para a nossa caminhada hoje, quaresmal, a igreja é essa nuvem que nos protege na travessia do deserto. A Eucaristia é o maná que nos alimenta para dar-nos forças para que possamos chegar à terra prometida. Mesmo porque o deserto, ele nos traz muitas realidades de perigo. E o Evangelho nos mostra estes perigos que possamos encontrar no deserto da vida. Na realidade, o Evangelho nos apresenta 3 tipos de tragédias que nós poderemos encontrar na travessia do deserto da vida. Uma das tragédias é provocada pelos homens. Outra tragédia é provocada pelos acidentes naturais. E a terceira tragédia é provocada pelo fato do homem ter se afastado de Deus. A primeira tragédia é quando procuram Jesus para dizer que Pilatos havia
matado alguns judeus e misturado sangue com o sacrifício que ele oferecia. Esta tragédia é semelhante às guerras que os homens fazem, como, por exemplo, a guerra que nós estamos vivendo agora. A guerra da Ucrânia com a Rússia. As tragédias que os homens fazem por causa do seu afastamento de Deus, por causa do seu pecado. Isto traz consequências muito profundas para a humanidade. Quando o homem endurece o coração, querendo dominar sobre o outro, querendo fazer papel de Deus. Mesmo porque Deus é amor. E quando eu falo fazer papel de Deus, é Deus com D maiúsculo. Aqueles deuses que são acreditados por pessoas incrédulas no Deus verdadeiro e faz o seu Deus um Deus que provoca guerra, que quer o sofrimento da humanidade. Não, o nosso Deus é amor. Ele quer que os homens se amem e, consequentemente, vençam essas tragédias provocadas por si mesmo, pelo próprio homem. A outra tragédia é aquelas que são provocadas pela própria natureza. Quando Jesus diz aqueles 18 que morreram com a queda da torre de Siloé, foi uma tragédia natural. Uma torre caiu e matou as pessoas. Embora essas tragédias naturais, como terremotos, como essas grandes enchentes que acontecem, como aconteceu agora há pouco tempo lá em Petrópolis, acontece muitas vezes por causa também da influência do homem na sua ganância de bens materiais, não se preocupam em preservar a natureza. E aí, a natureza muitas vezes devolve para o homem aquilo que ele plantou. Mas a terceira tragédia é a pior de todas as tragédias. Quando nos apresenta o Evangelho de hoje, a parábola da figueira estéril. A maior tragédia do homem é saber que Deus plantou o homem aqui neste mundo, nesse sentido parabólico, para que ele produzisse fruto de amor, de misericórdia, de perdão, de bondade. E, no entanto, quando ele vem procurar frutos, não encontra fruto algum. Vai dizer, na parábola, faz 3 anos que essa figueira foi plantada e não se encontra nenhum fruto. Quantos anos será que nós celebramos a Quaresma? Depende o ano que cada um de nós nascemos. Uns 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 80 anos, cada um sabe a idade que tem. Será que nós não corremos esse risco de vivermos todos esses anos que já vivemos, que Deus nos deu de vida, e, no entanto, nós ainda não produzimos frutos? Olha
o que diz aquele que não encontrou fruto ao agricultor: vamos cortá-la, porque fica aqui ocupando um terreno se não produz frutos. Aí Jesus, como aquele que é o que cuida de nós, diz: vamos deixar mais um ano, vamos adubar, vamos preparar a terra, vamos cuidar mais. Se não der fruto, então aí sim pode cortá-la. Deus quer nos livrar de todas as tragédias. E as tragédias são vencidas no momento que o homem volte o seu coração para Deus. Portanto, lembremos que tem tragédia que é natural, tem tragédia que é provocada pelo homem. A figura de Herodes no episódio de matar algumas pessoas hoje é exatamente a figura de tantos ditadores que provocam sofrimento na pessoa humana. Mas a maior tragédia é dentro de nós, no momento que nós não nos convertemos para fazer o bem e, consequentemente, ajudar todos os seres humanos a entrar na Terra Prometida, a encontrar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.